Não existe venda 100% segura. Mesmo que você faça todas as análises prévias, não existe, gente. Todo mundo foge de problemas, né? Mas quando você resolve uma dor, você realmente ganha dinheiro. Eu acho que o investimento no mercado imobiliário, ele nunca é, de toda forma, errôneo. E daí fica a pergunta, né? Empreender é um ato de coragem ou de loucura? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Capitalcast. E mais uma vez eu tô aqui ao lado de grandes mulheres que atuam no mercado imobiliário. Para mim, vocês sabem, eu sou a idealizadora da primeira incorporação 100% desenvolvida por mulheres, o R496, um projeto aqui da Capital Concreto. E aí é sempre uma honra receber outras mulheres que estão fazendo história também e grandes negociações, movimentando esse mercado que a gente ama, né? É um prazer recebê-las, meninas. Tudo bom? Suelen Simas e Renata Itner, advogadas especialistas no mercado imobiliário. Bem-vindas. Obrigada, Mari. Acho que com certeza faremos aqui um ótimo bate-papo sobre o nosso mercado. Então, obrigada por nos receber também. É uma alegria receber vocês aqui. E a gente estava, né, aqui no briefingzinho um pouquinho antes, a gente fala sempre tudo que a gente vive, né? Eu acho que o mais legal é isso, que a gente realmente executa, realmente está no dia a dia do mercado, vivendo as alegrias e as dores. Com certeza. E aí quero começar, né, do começo da história de vocês, um pouquinho. Como que vocês começaram né, no direito e depois aonde que o mercado imobiliário entrou na vida e na profissão de vocês? Vamos lá. Nós temos escritório há 9 anos, abrimos nosso escritório em 2016. E inicialmente éramos somente 2 advogadas recém-formadas, né, na universidade, resolvemos abrir o escritório. Não tínhamos família de advogados, não tínhamos família de empresários. No meio, né, muito. No direito, normalmente é assim, né? Estou seguindo o escritório dos meus pais, enfim, né, de alguém da família. E nós não tínhamos ninguém na família realmente advogados. Começamos, né, nós nos formamos juntas, apesar de que nós não éramos próximas na universidade. Realmente. Mas na mesma universidade? Sim, na mesma sala. Na mesma sala. Mas nós não éramos próximas, tá? E aí acabou que depois de uma conversa, depois de formadas, resolvemos abrir o escritório. Foi assim mesmo uma virada de chave, sabe? E aí abrimos o escritório, começamos a atuar. E aí no início, a gente costuma falar que início de advocacia, a gente pegava de tudo. Ia fazendo o que aparecia. Como todo começo. Ia fazendo o que de fato aparecia. Então nós fazemos realmente várias áreas. Até que a gente já tinha um interesse pelo mercado imobiliário, né? Então, nós já fazíamos algumas coisas de contrato de compra e venda, na época, muitas ações judiciais também do mercado, né? Processo de uso capião, reintegração de posse, essas coisas nós fazíamos muito no início, mas realmente na pandemia, em 2020, quando o mercado começou a dar uma acelerada, nós percebemos que o mercado imobiliário era o nosso foco, tá? Como que surgiu isso? Nós começamos a participar de muitas reuniões de compradores e vendedores. Nós éramos contratadas pelos compradores ou vendedores para acompanhar a venda. Então, eu tenho um contrato de compra e venda para fazer, eu preciso de uma assessoria jurídica. E aí nós íamos para essas reuniões, normalmente o comprador com um advogado, o vendedor com um advogado e a imobiliária ali sozinha. Normalmente sem jurídico. E aí nós começamos a olhar e dizer, poxa, acho que tem um nicho aqui que precisa ser olhado. Porque normalmente a imobiliária tinha um jurídico que fazia o contrato, demorava 72 horas para fazer um contrato, e depois chegava na reunião, a imobiliária apresentava o contrato, e aí tinha um advogado de um lado, um advogado do outro, querendo alterações nesses contratos, e a imobiliária ali, poxa, só acatando, sabe? E aí a gente começou a ver que esse mercado, né, principalmente essas imobiliárias, tinham uma falta, porque muitas vezes queriam começar a mexer em comissão, em responsabilidade do corretor de imóveis, da imobiliária, e aí a gente, vamos olhar para esse mercado. E aí nós começamos a olhar, começamos a assessorar imobiliárias, e hoje nós já assessoramos mais de 60 imobiliárias em todo o Brasil. Mas a gente costuma dizer que em 2020 realmente foi a nossa virada de chave para o mercado imobiliário. Que legal. Porque vocês viram justamente que ninguém defendia os interesses da imobiliária? Exatamente. Essa foi a dor que vocês... Exatamente. Foi uma sacada de mestre, né? Porque, no entanto, que assim que a gente decidiu, né, seguir por essa área no imobiliário, a nossa alavancagem foi muito rápida.
A nossa aceitação foi muito rápida dentro do nosso mercado, justamente porque não tinha quem olhasse para eles, né? Então, a gente deu uma... É o que faz, é aquela coisa que muda o ponteiro muito, né? Porque Exato. Todo mundo foge de problemas, né? Mas quando você resolve uma dor, você realmente ganha dinheiro. Exatamente. Foi bem isso que você falou. Nós encontramos um ponto de dor e fomos lá e trouxemos a solução para ele. Pontual ali, cirúrgico mesmo. Foi isso, assim começou a nossa história. E mas eu diria que toda sacada genial, muitas vezes ela é simples, mas ninguém estava olhando para isso. Exato. Não precisa ser uma invenção da roda novamente, mas era uma dor, eu acredito que muito latente, porque as imobiliárias, né, tirando as grandes redes, muitas imobiliárias também têm esse começo, né? É um corretor que foi juntando uma equipe, que abriu uma imobiliária. E ter uma área jurídica, eu acho que muitas vezes, né, queria até vocês falassem um pouquinho da atuação de vocês nisso, mas ter uma área jurídica, às vezes, pode ser um custo alto para uma imobiliária que está começando, ou até culturalmente, ela às vezes não acha que precisa, né? Eu acho que esse é o segundo ponto é primordial. Olha que as imobiliárias acham que não tem necessidade de investir num jurídico para segurança jurídica, especialmente da própria empresa, da responsabilidade civil do corretor. É uma coisa que a gente fala muito, inclusive nas nossas palestras, né? A gente traz muito essa questão da responsabilidade civil do corretor de imóveis, o quanto é importante ele estar resguardado, até no próprio contrato, na negociação que eles fazem. Então, quando a gente olha para esse cliente, encontra essa dor dele, é por isso que a gente tem essa aceitação, né, muito forte dentro do nosso mercado. Principalmente, por exemplo, na entrega dos contratos. A gente tem um ditado que a gente fala que o travesseiro esfria a venda, né? Então, o comprador chega lá, não, amei, quero comprar, chega em casa, deitou no travesseiro, conversou com um amigo, com um parente, né? Já acabou a venda ali, né? A gente brinca que conversou com a sogra vai falar que lá no lado da casa dela tem um apartamento melhor. E aí a venda já caiu. Melhor do que aquele que ele viu, gente, né? Até porque a gente sabe que toda venda, por mais que quando a gente fala de um imóvel, né, um cliente final, né, tirando o perfil de investidor, que ele, né, vê muito mais de forma objetiva, mas toda compra, ela é emocional. Por mais que a gente está falando de uma transação de milhões, um financiamento por 30 anos... que nem quase ninguém paga nos 30 anos, todo mundo reduz, mas independente disso, ela está no momento quente, não pode quebrar essa magia do todo acontecer, né? E essa foi uma outra sacada que a gente teve com o nosso cliente, né? Porque uma dor deles também é o contrato. O que amarra as partes? É o contrato de compra e venda assinado, né? Então, o mercado demora ali 3, 4, 5 dias para fazer um contrato. A nossa entrega é de 24 horas. Então, a gente programou tudo isso, fez uma organização entrega para poder fazer essa entrega para o cliente, para que ele possa amarrar aquela venda, como a gente conversou aqui, já é emocional, né? E poder fazer essa negociação no menor tempo possível, com a maior segurança possível, né? Porque isso também é muito importante. Sim, claro. Então, é uma coisa que a gente preza muito, não somente a agilidade, mas também a segurança jurídica, não só para o corretor, daí nesse caso, né, para a empresa, para a imobiliária, mas também para as partes que ele está negociando, né? Justamente pela responsabilidade civil do corretor, né? E até importante, desculpa. Não, imagina. É importante a gente justamente falar, a gente tem uma agência grande também, né, de corretores, o pessoal que trabalha conosco, para ter um olhar para isso. Sim. Para a segurança, como você falou, a segurança e responsabilidade civil, né? O corretor tem um papel fundamental nas negociações, tem um papel fundamental no nosso mercado e muitas vezes ele é quem fica exposto. Sim, porque ainda tem-se um pouco dessa visão de que o corretor é um abridor de portas, né? E o corretor, ele não é essa pessoa tão somente, né? Mais, pelo né? contrário, né? O corretor, ele exerce um papel fundamental nas negociações em relação à segurança dessa compra e venda, porque ninguém vai lá e contrata o corretor e diz assim, abre aquela porta para mim que eu quero ver aquele imóvel. Não, a pessoa, ela quer segurança, ela quer um levantamento de documentação, ela quer um contrato bem elaborado, personalizado, ela não quer um modelo que se encaixe na negociação, não, é uma negociação que tem que se encaixar no modelo prévio ali de contrato, né? Então, é isso que as partes esperam do corretor de imóveis, uma venda transparente, segura, onde ela pode ter certeza absoluta que o que ela vai investir naquele imóvel, ela não vai ter dor de cabeça, porque mesmo fazendo isso,
Outra coisa que a gente fala, né? Não existe venda 100% segura. Mesmo que você faça todas as análises prévias, não existe, gente. Isso é um mito do mercado, tá? Então, o que a gente tem é minimizar cada vez mais esses problemas, porque um negócio que está hoje 100% regularizado, por exemplo, uma matrícula limpa, as certidões do vendedor todas certas. Depois da negociação de passar o imóvel ali para o nome do comprador, pode cair alguma questão judicial que, por um segredo de justiça, por exemplo, anteriormente não teria como ser visualizado, né? Então, a gente tem essas questões que tem que ser levada em conta e que precisa estar muito claro, né? Para essas pessoas que acabam investindo no nosso mercado. Até em relação a isso, né? Em relação à responsabilidade civil do corretor, que nós gostamos sempre muito de falar até nas nossas palestras, isso não é algo que nós estamos falando, isso está no Código Civil, artigo 723 do Código Civil, que é a responsabilidade civil realmente do corretor. Então, o corretor ele precisa realmente trazer essa segurança na negociação, né, nas intermediações por lei, não só porque é ética, é o mercado, não, é por lei. Né? Então, precisa realmente ser olhado a isso, porque de fato as pessoas acabam negligenciando, né, alguns corretores, a gente imagina, estamos no mercado, né, há longos anos, então a gente vê o quanto muitas imobiliárias, corretores, enfim, acabam negligenciando essa parte que tem que ser a mais importante delas. Né? De nada adianta, nós costumamos falar sempre que de nada adianta nós termos uma apresentação de imóvel impecável, um processo de venda impecável e aí chegar no momento da compra e venda, que é a parte mais importante de todas, é a hora que a gente formaliza tudo aquilo que a gente fez, chegar nessa parte da formalização e ter um contrato meia boca. Né? Ou então negligenciar alguma coisa para ambas as partes. É o que você falou, que pode transformar esse desejo, esse sonho de compra, de investir pesadelo. num pesadelo, numa dor de cabeça absurda. Perfeito. Totalmente. E aí, acredito quando vocês falam assim, porque olhando do meu lado aqui, né, como incorporadora, quando você fala assim, resolva um contrato em 24 horas... Nossa, desafiador. Desafiador. E aí, queria justamente perguntar para vocês assim, como que vocês operacionalizam isso, né, com as equipes de vocês? E também acredito que aí foi um pitch maravilhoso para as imobiliárias. Foi. Não, esse a gente brinca que é o nosso principal marketing, né? É que, na verdade, né, o que acontece? Hoje nós temos uma estrutura, uma equipe, né? E nós temos uma estrutura que nós chamamos de esteira. Então, hoje, dentro do nosso escritório, nós trabalhamos com várias imobiliárias e nós temos vários setores. Então, tem desde o setor da parte de retirada de documentações, certidões, né? Depois, o setor de elaboração de contrato, um setor de supervisão dos contratos, porque aí a gente faz o que a gente chama de double check, né? E aí, exatamente para minimizar os riscos e os erros em contrato, né? Porque, querendo ou não, são contratos feitos por humanos. Sim. Então, obviamente, pode existir, né, algum erro ou outro. Então, nós trabalhamos com o double check, uma supervisora faz todas as nossas correções de contratos já elaborados pelo escritório, para depois, sim, a gente conseguir disparar esses contratos. Então, tudo isso em menos de 24 horas. Olha, gente, eu tô gostando, viu? Mas, realmente, esse é o nosso ponto principal, sabe? Porque de nada adianta nós trabalharmos com um mercado que precisa de agilidade, tá? E nós entregarmos um contrato em 72 horas. Não faz sentido. Como a Renata mesmo mencionou, imagina, o travesseiro esfria a venda. Como que eu vou... você foi lá, conseguiu uma agilidade para fechar o negócio, e aí passou para o jurídico demora 72 horas, 48 horas que seja para um contrato. E é muito comum, infelizmente, né? Porque a gente fala justamente, quando a gente fala do imóvel, né, a gente tem um funil gigantesco, né? Então, eu tenho que comunicar que o imóvel está ali à venda para milhões de pessoas, para milhares olharem, para centenas se interessarem, preencherem no cadastro, chegar no imóvel. Então, a gente tem um trabalho muito longo, né? Quando eu olho Então, é por isso que o corretor... É perfeita a tua pontuação, tá? Porque quando o corretor chega no contrato, ele fala, urgente, é pra ontem. Gente. Porque às vezes ele está trabalhando naquela venda 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano trabalhando nessa venda, né? É por isso que internamente a gente chama o escritório de fábrica de contratos. Por quê? Porque chega a gente tem... Modo, é urgente. É urgente, né? Então, assim, a nossa fábrica de contratos, ela precisa ter
processos mais pessoas, que é igual a resultado. E o resultado é um contrato entregue em 24 horas. Então, por trás disso, a gente tem toda a organização, né? Como a Célia mencionou, toda uma organização, a gente tem procedimento operacional padrão, a gente tem uma equipe qualificada, a gente tem o método da cumbuca lá no escritório. Eu quero saber esse. Uma É bem vez na conhecido esse semana, método. uma vez na semana, a nossa equipe toda para, a gente tem cursos, eles assistem esses cursos, a gente faz troca de capacitação profissional realmente dentro do nosso escritório, que é uma coisa que a gente acredita e a gente valoriza muito, né? Então, esse método da cumbuca, inclusive, se foi sorteado o teu nome, tu faz parte da nossa equipe, você não assistiu, por exemplo, ele não fez o seu dever de casa. A gente tem folgas semanais com a nossa equipe, né? Os advogados. Então, se o estagiário não assistiu, ele foi sorteado, a próxima advogada que teria direito à folga, ela perde. Então, a gente trabalha o quê? O espírito de equipe, de saber que se uma engrenagem não funciona muito bem, ele pode, lá na ponta, ter um efeito negativo. Juro que eu não conheci, então maravilhada. Legal. Muito legal mesmo. A gente tem Legal. começado aqui, né, na capital e com todas as empresas do ecossistema, justamente um trabalho de cultura. Com a Marcela da CNP, até te mandar um beijo, Mar. Fizemos reunião ontem e a Marcela é uma baita referência em gestão de pessoas, em construção de cultura. E quando eu ouvi vocês falando aqui um pouquinho, né, do que vocês têm feito e com a gestão de equipe de vocês, me deu vontade justamente de puxar esse assunto por conta disso, porque eu vejo que grande parte do sucesso que vocês têm hoje, da estrutura que vocês têm operacional hoje, está baseada na cultura e na gestão do escritório. Totalmente. Nós temos os nossos eventos de cultura, nós temos um manual de cultura. Temos um manual de cultura no escritório, nós fazemos 2 vezes no ano um evento de cultura que nós trazemos a equipe. O primeiro evento de cultura que a gente fez foi magnífico, todo mundo, assim, o pessoal do escritório estava, enlouquecido, foi muito legal. E aí nós trabalhamos muito espírito de equipe, a gente faz gincanas, a gente traz realmente essa situação mesmo, né, da cultura dentro da empresa. Então, é muito legal. A gente faz um trabalho bem importante. Né? Qual é a nossa essência? Então, a nossa essência está hoje 100% transparecida na cultura do nosso negócio. Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios inegociáveis? Então, o que é inegociável para nós como empresa? O que é SH, né? Que acredita? O que nós acreditamos? O que para nós como empresa é fundamental que esteja entranhado em cada pessoa da nossa equipe? Então, por exemplo, no nosso manual de cultura tem ali, a gente não mente para o cliente. Nunca. Isso é um princípio da nossa empresa. Erramos? Me desculpa, aconteceu uma questão aqui dentro, a gente pode ajustar dessa forma. O que a gente pode fazer como pessoa, né? Isso é uma coisa que está entranhada no nosso caráter, no meu e no da Suelen, e que automaticamente reflete na nossa empresa. Automaticamente nós passamos isso para os nossos colaboradores para que eles também tomem posse disso. Exato. Sabe? Até complementando ali nessa questão de como nós gostamos de profissionalizar os nossos colaboradores, isso se dá muito pelo fato de que nós sempre gostamos de nos diferenciar de um jurídico interno, por exemplo, de uma empresa. Sabe, acho que uma das maiores diferenciações que nós temos hoje dentro do nosso escritório é a vivência com várias empresas. Então, o que eu aprendi nessa empresa aqui, eu não deixo que aconteça na outra, sabe? Então, olha, eu estou vendo que o mercado está trabalhando e está tendo um problema em específico em uma cláusula de contrato que sempre está dando um problema aqui. Opa, eu já mudo essa cláusula em todos os outros contratos para que nenhuma outra imobiliária possa ter aquele problema. Então, a gente traz essa vivência do dia a dia do mercado imobiliário, das imobiliárias, corretores, para dentro do nosso negócio. Então, e querendo ou não, isso profissionaliza cada vez mais os nossos colaboradores, porque eles vão ali e veem, olha, então, isso aqui aconteceu lá nessa imobiliária, não vamos deixar acontecer na outra. Então, isso sem dúvidas, assim, além da nossa profissionalização, é algo que eleva o nível realmente, né? Eleva o patamar dos nossos serviços, sabe? Porque realmente acaba tendo uma troca incrível. E na hora de contratar, como que vocês, nessa linha do que é inegociável, do que é necessário para estar dentro do time de vocês, como que é esse processo e o que realmente, assim, eu ia pedir para vocês definirem, talvez em uma palavra, assim, o que é inegociável ou o que é absolutamente necessário em um candidato? Quando ele chega no escritório e fala, gente, quero trabalhar aqui com vocês, me candidatei para uma vaga, no processo de seleção, assim, o que, tipo,
O que não o que pode pode faltar. e o que não... então, sou o que pode e o que não pode de jeito nenhum. O que não pode de jeito nenhum, eu acho que com certeza seria essa questão da transparência, sabe? Quando você... se você precisa sair... Você é um funcionário, você precisa sair cedo. Porque eu tenho que ir no médico e você não vai no médico. Seja verdadeiro, sabe? Eu preciso sair mais cedo porque eu tenho unha agora. Sou moça, preciso ir no manicure. Ok, então seja transparente. E isso é muito difícil, por quê? Porque a gente está falando de uma questão onde tu não tem uma certidão de caráter da pessoa. Não, né? exatamente, é só... Tu não tem uma certidão de caráter, tu pode sentar na frente de um estelionatário e ele dizer assim, tu fala assim, nossa, esse cara é muito... Nossa, eu amei ele. Então, você não tem isso. E com base nisso, né, a gente tem as nossas primeiras impressões, mas a gente aprendeu uma coisa também muito importante nesses 9 anos, que é contrate devagar e demita rápido. Então, a partir do momento que a gente vê que aquela primeira impressão não é que fugiu alguma coisa, que ele passou uma informação para o cliente, que ele omitiu alguma coisa que não deveria ter sido omitido, na primeira não tem chance, é demissão. Então, isso é algo que a gente isso é uma coisa que a gente aprendeu, assim, porque senão você só vai muito protelando uma dor, né? Não tem como. A gente aprendeu sentido, isso, assim, na dor, tá? Foi bem na dor mesmo. Mas, assim, a gente aprendeu. Tá aprendido. Valeu pagar o preço da dor, check. Né? Aprendido. A questão do pode, né? A questão do pode, eu acredito... Até vou falar pra câmera. Você que quer trabalhar na Simazit, né? Eu acho que o principal ponto é força de vontade, de aprender, de ir em busca. Os nossos melhores colaboradores hoje, que nós temos dentro do escritório, nós criamos eles. Foram pessoas que chegaram estagiários, viraram assistentes, viraram advogado júnior, advogado pleno, coordenador. A nossa coordenadora, a Rafaela, foi uma pessoa que veio como estagiária. Ela está há 7 anos conosco no escritório, desde o começo. Então, é uma pessoa que a gente realmente transformou. A doutora Yasmine também, que é uma pessoa, ela já veio com uma experiência, ela trabalhou 8 anos em registro de imóveis. Mas aí depois ela trabalhou em um escritório grande, mas ela chegou no nosso escritório como advogada júnior, hoje ela é nossa supervisora. Então, a pessoa que tem força de vontade, aquilo que quer ir em busca, sabe? Não precisa assim, eu preciso de um currículo incrível para agregar a equipe. Não. Eu até falo isso, até porque eu olhei para a câmera, porque nós postamos ali às vezes no Instagram alguma coisa, chove currículo. Muita gente quer vir trabalhar conosco. Então, e muita gente até pergunta, o que eu preciso, muitas pós-graduações. Não, força de vontade, querer realmente baixar a cabeça, aprender, porque a gente sabe que as pessoas se melhoram fazendo, né? Então, aquela pessoa que estiver ali conosco e que quer aprender, sem dúvidas, vai conseguir, assim, trilhar uma excelente carreira no nosso escritório. Até porque o que a gente vê no Instagram, né, de todas as empresas e do dia a dia de todos os empresários, é um pedacinho, né? É um pedacinho legal, né? Assim, vou falar, é um pedacinho divertido do dia. A gente, né, produzir conteúdo, produzir podcasts, por exemplo, né? Que é uma troca sempre super interessante com, né, igual com empresárias como vocês. Mas a gente sabe que é um pedacinho do dia. Com certeza. Que o trabalho mesmo, justamente, a preparação, a transpiração está no bastidor. É muito fácil deslumbrar, né? Para quem está começando, acho que também é um ponto sempre para pensar, gente. O Instagram não é vida real. O Instagram é maravilhoso, é uma ferramenta hoje de trabalho, né, para nós empresários. Eu acho, né, às vezes eu ouço muito, porque no seu mundo agora, eu falo, gente, mas o que aconteceu com o meu mundo? Porque o meu mundo continua o mesmo. Eu continuo trabalhando, eu continuo no meu mundo. E eu falo, gente, mas não tem sentido. Perfeito. Não é? Mas é até engraçado. É até engraçado você falar isso, porque hoje no escritório nós costumamos fazer uma mesa assim, para os clientes, né? Isso é algo que a gente já traz desde que a gente abriu o escritório. Nós tínhamos uma salinha bem pequenininha, com mesas emprestadas. Foi crescer. Com mesas emprestadas, enfim, realmente o início, né? O suco do caos. A gente quer falar. Né? O suco do caos, o início de qualquer empresa. E nós, lá com a nossa simplicidade, nós já colocávamos uma mesa, um bolinho, uma xícara, um café para realmente receber o cliente, né? A gente gostava muito de que quando o cliente fosse no nosso escritório, ele se sentisse bem. E isso, obviamente, a gente foi estendendo. E, óbvio, hoje nós temos 2 escritórios, um em Santa Catarina, um aqui em São Paulo, na Faria Lima. Óbvio que as nossas mesas melhoraram. Agora, nossas xícaras são da Tânia Bulhões. Enfim,
nossos biscoitos são maravilhosos. Exato, mas né? é o caminho, a gente foi né? realmente evoluindo nisso, mas é óbvio que a gente posta no Instagram, daí a gente vai receber um cliente, a gente posta uma mesa linda e eu acredito que as pessoas olhando por trás ficam imaginando, trabalhar lá é tomar café, é ficar com o cliente, fazer reuniões ali naquela mesa bonita. E não, gente, não funciona assim, né? Aquilo ali é 1% do nosso dia. É realmente, a gente tem que receber um cliente, a gente vai ali, faz um carinho, mas por trás, os bastidores são incansáveis, são, realmente a gente fala, eu e a Renata, a gente tem mania de trabalhar até tarde, fica, né, vira noite, sábado, domingo, não tem horário, né? Não tem então, hora. isso é a parte que muitas vezes a gente não posta no Instagram, é o que ninguém sabe. O que ninguém né? sabe, exatamente. O que ninguém Então, sabe, a vida o do que ninguém Instagram quer não é ver, perfeita, não né? Exatamente, essa semana mesmo, acho que foi terça, eu tinha tantas coisas acumuladas, sabe? Coisas de realmente sentar e trabalhar, Sim. né? Sem ser reuniões, sem ser... e aí eu pus a minha filha para dormir, tipo, já eram umas 10 e pouco, falei, eu vou sentar e vou terminar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí o Marcelo falou assim, faz amanhã, vai dar na mesma, você mandar cedo. Eu falei, não, pra mim não vai. Eu falei, eu vou sentar e vou fazer. E aí fiquei, adiantei várias demandas, assim, até umas 2 horas, acho que era da manhã, quando eu juro, eu não enxergava mais, sabe? Eu falei, agora já deu, porque eu não tô nem enxergando. E tá tudo bem, não tô falando isso por um drama, não. Tô falando principalmente as demandas, o trabalho, muitas vezes acontece e não é glamouroso. Confesso que eu tirei uma foto do computador, assim, eu ia postar e eu falei assim, eu não vou postar porque eu não quero ir nessa linha do coitadinha de mim, estou trabalhando até 2 da manhã. Olha que exaustivo o meu trabalho. Gente, tipo assim, não né? é fácil. Não era nessa linha mesmo minha vontade, meu pensamento. E eu falei, então deixa aqui, o bastidor tá comigo, quietinho aqui. Mas disse isso pra gente falar realmente tudo que acontece quando, né, não é a hora de postar, quando é a hora de sentar e fazer, né? Sentar e trabalhar real ali, porque o nosso dia a dia, como empresárias, como gestoras também, depende muito disso, né? A gente não pode deixar e nem acreditar que a equipe, por mais preparada e incrível que ela seja, que ela vai performar sem... Não, a gente precisa do olhar do dono, precisa, né? Isso daí é fundamental. Tão importante quanto delegar é você verificar como que está sendo essa execução. Isso é um papel de um gestor. E isso a gente aprendeu na faculdade. Não. A gente sabia. Eu falo para Suelen, você me convidou para ser advogada? Pra ser você não sócia? falou que era para cuidar de equipe, fazer procedimentos? Aí eu respondo para ela, eu também não sabia. Quando eu me inscrevi para isso, eu também não sabia. Eu me sinto um pouco enganada, mas ok, foi ótimo. Então a gente tá junto. Ela achou que era só sentar na janelinha. Eu vou vir para esse lado da mesa, porque comigo foi a mesma coisa. O Marcelo, quando começou a Capital, ele falou, sempre trabalhei com marketing, com publicidade, né, que é a minha formação. Trabalhava CLT, né, bonitinho. E ele falava, eu tinha férias, eu tinha 13º, eu fechava o computador, né, tipo, acabou ali, férias, logout, e esqueci a senha quando voltava a trabalhar. Daqui a 30 dias eu volto. Exatamente, agora, justamente, não. E eu até preciso muito, dizer né? que, assim, eu não sabia também, mas eu preciso assumir um pouco dessa culpa, tá? Por quê? Porque eu era funcionária pública. E eu não queria ser funcionária pública. Eu pedi exoneração para abrir um escritório. Eu queria empreender, estava no meu sangue. Olha que caminho curioso. E daí fica a pergunta, né? Empreender é um ato de coragem ou de loucura? Eu acho que é uma mistura. Acho que é uma mistura dos dois, depende do dia. Depende do dia, Com certeza, tá? E eu realmente saí, eu não queria, não gostava Mas de você ser sabia funcionária desde pública. sempre, assim? Eu sabia desde sempre que eu queria advogar. Eu comecei a faculdade, era até engraçado, a gente gosta de contar essa história. Primeiro dia de aula, um professor foi e começou a perguntar para todos os alunos o que queria fazer. 98% da turma queria um concurso público, queria ser juiz, queria ser delegado, queria alguma coisa. E eu fui lá, levantei e falei, eu quero advogar. Aí todo mundo, gente, quem que é esse peixe fora d'água? Por quê? Por que mesmo? Por que você quer advogar? Eu, não, gente, eu tô fazendo direito porque eu quero advogar, eu quero ser advogada. Aí, poxa, legal, foi meio que assim, sabe? E eu realmente, durante toda a faculdade, eu quis advogar, me formei. Antes mesmo, quando a gente estava na 8ª fase, eu já fiz OAB, já passei. Então, realmente, eu fui já nesse sentido e eu sabia que eu queria advogar. Então, quando eu estava no final da faculdade, obviamente, eu utilizava o valor, né, do meu salário para pagar a faculdade, então precisava daquilo. Eu me formei e tchau, vou me exonerar. E aí, eu lembro quando eu fui pedir exoneração ainda, lá no setor pessoal, assim, né, no setor de RH, eles ainda perguntaram, tá, e vai fazer o quê?
Aí eu não sei, tô saindo porque eu tenho que ir em busca. Eu sei que enquanto eu estiver aqui eu tô confortável, eu tô na minha zona de conforto. Então eu não tenho como ir em busca de abrir um escritório ou de trabalhar em um escritório para que eu possa aprender. Então eu digo que eu assumo um pouquinho essa culpa porque a loucura de empreender partiu de mim. Mas e onde você trabalhava? No setor público, você estava em que área? Eu trabalhava na prefeitura, mas na parte jurídica também. Eu já estava, né? Eu trabalhava na procuradoria na época, então, do município. E aí, enfim, eu poderia continuar lá, que eu, né, depois de ter o OAB, poderia virar até advogada do município, né? Mas não era a minha vontade, eu não queria funcionar. Estava realmente no sangue, assim. Queria empreender. Bem pelo contrário da sua, eu fui jogada do precipício. Eu também, exatamente. Agora vamos, tum. Porque nesse mesmo período que você está comentando, que ela pediu exoneração, a empresa onde eu trabalhava, que era um escritório jurídico, depois de 25 anos, eles fecharam as portas. E eu estava lá 3 meses. E todo mundo foi demitido. Eu falei, agora? A Renata trouxe azar pra empresa, gente. A Renata trouxe azar pra empresa fechar o escritório depois de 25 anos. Fui jogada no precipício. O que você fez? A culpa foi minha, né? E daí foi onde eu e a Suela, a gente falou, vamos tomar um cafezinho, que eu acho que eu quero abrir um escritório, ela também. E daí foi nesse café que a gente saiu de lá com o nosso projeto arquitetônico, né? Feito por nós. Muito bem desenhado. E foi onde iniciou toda Isso estava aqui em São Paulo? Não, lá em Floripa. E eu nem queria ser advogada, né? né? Detalhe, eu nem queria ser advogada. Nada a ver. Você estava na linha, na turma do Eu estava na turma concurso do concurso. Eu queria ser magistrada, né? Então, eu fiz a prova da OAB junto com a Su, a gente passou juntas. Mas assim, eu fiz por fazer. Tipo, não estudei. Vou ver o que vai dar aqui, tem um plano B, né? E o meu plano B se tornou o meu plano A, graças a Deus, porque Deus é bom, né? Faz tudo corretamente. E acabou que depois eu me tornei advogada justamente pela vida, assim. Querida, vai. Você me culpa, mas em tese você tem que me agradecer, né? Senão você tava lá ganhando um salário de juiz agora. Só. E trabalhando todos os dias, fadada aquilo até o fim da sua vida. Ou não, né? Vai Ou já tinha abandonado também, né? Pode ser. É muito que a gente nunca sabe, né? Fala assim, justamente, lógico, as nossas escolhas levam a alguns caminhos, mas alguns caminhos a gente não consegue enxergar quando a gente põe o primeiro pezinho, assim, né? Acho que a vida, às vezes, faz você ter decisões que você nem estava imaginando, né? E nesse caso, comigo, aconteceu exatamente isso. Porque, imagina, recém-formada, eu estava super feliz de trabalhar no escritório ganhando R$2.000. Imagina, gente. Mas dentro do que você tinha de... recém-formada, né? Tipo, meu Deus, arrumei um emprego, olha que legal. Que legal. Né? Que massa isso aqui. Então, é por isso que eu digo, né? Às vezes, a vida, ela te empurra para aquilo ali. E eu fui literalmente jogada, assim, nesse precipício, né? Mas por quê? Porque Deus tinha outros planos para mim. Muito maiores, e eu que estou aqui agora, né? Junto com você. 2 escritórios... Pensando nos Estados Unidos também, né? Tem próximos passos aí. Nós temos alguns projetos. A gente disse que a gente, né, temos na Grande Florianópolis, que em Biguaçu, nosso escritório é uma cidade vizinha de Florianópolis, na Grande Florianópolis. E temos aqui em São Paulo, na Faria Lima, eu digo que o próximo é Miami. Né? Não vamos abrir outros, porque sempre nos perguntam, né? Por que não abre escritório em Goiânia? Por que não abre tal? Porque a gente tem algumas empresas, a gente tem muitas empresas no Rio Grande do Sul também, que nós atendemos. Eu digo, não, gente, ó, aqui no Brasil está o suficiente, a gente consegue atender todos vocês. Agora o próximo passo é Miami. Até pelo mundo de hoje, pela facilidade digital, é possível realmente, né? Nossa, não é uma coisa que vai limitar Para você ter noção que hoje acaba que a gente atende clientes, né? Como a gente atende todo o Brasil, que eu nunca vi pessoalmente. É tudo numa videochamada, numa ligação. E são clientes que estão conosco há 3, 4 anos. Então, a gente não está falando de uma coisa que é... ele me contratou depois de 6 meses, não deu certo, obrigada por tudo. Não, com a pandemia, a gente teve, não só nós, né? A gente teve essa virada de chave do digital, do online. Então, hoje tudo ficou muito mais fácil. E a gente poder trabalhar, por exemplo, né, em Miami, que está aí nos nossos projetos, é uma coisa que a gente não precisa estar lá presencialmente, especificamente, todo dia, toda hora, né? Claro. Então, isso tem essa possibilidade, ela é super plausível e daria super certo, eu tenho certeza. Não, vai dar daqui a pouco. Nossa, estaremos lá. Muito em breve, chamaremos para a inauguração. Olha, pode me chamar. Até porque eu acho que justamente tem um pouco do perfil do investidor, né, quando você fala assim do imóvel, ele quer essa objetividade, né? Sim. E uma vez que ele confia, ele vai continuar, porque ele não é o cara que precisa estar ali todo dia para o cafezinho, para conhecer, né? Sim. E a gente às vezes tem investidores que falam, mas eu posso ir.
eu queria ir conhecer, né, o escritório, conhecer onde vocês estão. E, logicamente, né, a gente recebe muitos deles aqui. Eu entendo que é nesse momento de ganhar essa confiança. Sim. Porque muitos deles, é como você falou, muitos deles depois nunca mais vão aparecer. Exato. Muito bom dizer assim, escolhe aí quando a gente lança, né? Eu falo, nosso primeiro, um dos primeiros investidores é um advogado também. E eu cuido muito do que ele tem hoje aqui dentro da Capital, ainda pessoalmente, justamente por esse relacionamento, por esse carinho que eu tenho a ele, mas ele já é uma pessoa que, assim, a gente fala, tá lançando um empreendimento tal. Onde que é, Mari? É São Paulo, é Pinheiros, perto do metrô tal. Quanto? Tá tanto metro hoje. Tá bom, escolhe 2. Aí você quer alguma coisa específica? Não, escolhe aí. Depois escolhe, pode trocar. Uma relação de confiança mesmo, né? Foi construída. Foi, totalmente. Ele nunca vê, assim, até pela rotina dele, é difícil até ele vir aqui. Às vezes, geralmente ele vem na época do imposto de renda. Aí ele vem com a pastinha, aquele brinco. E ele fala, eu gosto da escritura, eu gosto do papel no meu nome. Às vezes aparece oferta de proposta, né, para vender o apartamento dele. E aí ele brinca e fala, não vende minhas coisas, não. Eu gosto... E ele realmente é um cara patrimonialista, ele gosta da escritura no nome. E aí ele vem com a pastinha, vem com as escrituras. Na época do imposto, a gente arruma tudo que tem que arrumar, as informações que ele precisa. E bora para fazer outros negócios. Eu nem posso julgar ele, porque eu sou assim também. Eu gosto da escritura no nome. Eu sempre brinco, assim, que tipo, vários e vários investimentos, o pessoal falando, eu digo, gente, se puder ser imóvel, assim, que eu possa ver a escritura, assim, se eu puder visitar o imóvel, às vezes, melhor ainda. Então, eu gosto muito também, não preciso concordar. Eu tô achando que esse podcast vai me render uma investidora aqui na Capital. Por que não? Porque, que a gente, justamente, a gente falou um pouquinho antes também, né, o investidor, ele quer o lastro no imóvel. Sim. Né? Acho que isso é uma beleza também do nosso mercado. Né? Ele agrada e hoje ele tem muitas possibilidades. Desde a pessoa mais tradicional, vou comprar um apartamentozinho ali para colocar na locação tradicional, ao mais arrojado, tipo, vou entrar num modelo super diferente, vou num crowdfunding, vou investir. Tem muitas modalidades diferentes, né? A modalidade que a gente faz aqui na Capital é uma delas que é super tradicional, que existe no mercado há muito, muito tempo, mas que era, às vezes, restrita para investimentos maiores. Então, quando a gente também traz uma roupagem diferente para isso, né? E possibilita investidores com aportes muito menores, a gente atingiu um mercado grande. E acho que eu também queria perguntar para vocês assim, como vocês veem a participação das mulheres como investidoras. Pelo que vocês falaram aqui um pouquinho, entendi que o escritório tem muitas mulheres na equipe também. Tem. Hoje a gente tem só dois homens. O restante da nossa equipe são legal. todas mulheres. Inclusive, no início da nossa advocacia, o nome do nosso escritório era Simas Itzner Advogadas Associadas. Então, a nossa ideia era realmente formar uma equipe de mulheres. Que legal. Então, hoje a gente fez um rebranding em 2020, né? A gente acabou trocando ali para Simas Itzner na advocacia, que faz mais sentido com o nosso negócio, né? Principalmente que a gente trabalha com essa área bem empresarial. Então, a gente tem essa pegada bem feminina empreendedora, né? E a gente gosta de valorizar isso, porque nós mulheres, nós somos um povo, né, gente? A gente faz de tudo. A gente é dona de casa, ainda não sou mãe, em breve serei, né? Mas a gente é dona de casa, mãe, esposa, filha, a gente é advogada, a gente é empresária. Então, assim, nós somos um povo. E não é querer puxar uma sardinha pro nosso lado, né? Mas a gente tem essa perspectiva de, sim, eu posso fazer isso e eu posso fazer aquilo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê isso muito dentro do nosso empreendimento, a gente valoriza muito isso. Os nossos braços direitos hoje no escritório são mulheres, são pessoas assim que a gente pode contar qualquer hora, qualquer momento, qualquer minuto, ligou, não, deixa comigo que eu vou resolver, né? E hoje a gente tem aumentado cada vez mais também a procura de mulheres por investimentos, né? E a gente se vê muito, Viaçu, né? A gente conversa muito sobre isso. Esse ano a gente tem aí alguns projetos de investimento pensando exatamente no nosso negócio. Perfeito. E os nossos maridos, né, acabam vindo por trás, mas a gente toma
muito à frente disso. Onde que a gente vai investir? Qual o imóvel? O que a gente vai fazer? Como que isso vai acontecer? Uma hora você fala, viu? Vi? Ok, tá tudo certo. É exatamente assim mesmo. É isso mesmo. Tá, você que é da área. O meu fala assim, você que é da área. Vale a pena? Eu digo, vale. Então, bora. É assim. Mas é isso, né? A Lisa, que é uma das sócias do R496, né? Que é especialista em investimentos também, ela fala justamente isso. Ela fala assim, ela foi CFO no corporativo, a carreira toda praticamente. Ela falou, eu via muitas mulheres que tinham cargos incríveis, tinham ótimos salários, mas não sabiam tomar decisões financeiras na vida pessoal. E em alguns momentos ficaram realmente expostas, né? Ficaram perdidas com o que fazer quanto a isso. E nunca no discurso dela, né? No que a gente gosta na linha de pensamento que a gente tem aqui na capital, no R496, e vejo que com vocês é a mesma linha, é participar. Não é uma competição de, eu sei mais, você sabe menos, ou uma coisa de segregação. Pelo contrário, é uma coisa assim, o quanto é importante vocês, né, como família, tomarem a decisão juntas, ou o quanto é importante o seu marido respeitar você como uma especialista no mercado. Então, é você que sabe, não adianta eu vou palpitar ou eu vou dar uma opinião aqui. Se você viu, tá confiado. Você tomou a melhor decisão pela sua família. E é isso. Eu acho que as investidoras, quando a gente lançou o projeto, também foi muito gratificante, porque eu percebi que quando, né, a gente trouxe mais mulheres à frente para a negociação, para essa explicação, para ter essa confiança das investidoras, muitas estavam prontas para investir, queriam entrar no mercado, mas muitas vezes, talvez, não tinham essa identificação ou tinham um certo receio. Então, quando a gente trouxe essa ideia para o mercado, ela foi muito bem aceita por isso. Você falou, tem um número grande de mulheres prontas para investir. Sim. Né? Empresárias. Que estão esperando exatamente isso, né? Uma oportunidade. Uma oportunidade, acho, uma representação. Quando tem essa identificação, isso fica muito leve, muito natural. O próximo passo é investir, o próximo passo é estar dentro do negócio. Perfeito. Nós temos algumas imobiliárias que hoje são assessoradas por nós e que são de mulheres, né? Que mulheres à frente. E elas já têm todo esse espírito também, né? De investimento, de procurar o melhor investimento para o cliente, e até para nós. Elas vêm toda hora. Doutoras, aqui, investimento bom para vocês. Então, realmente vem muito à frente, né? E a gente até tem uma cliente nossa que é assessorada do nosso escritório, que é a Karine Esmanioto, talvez tu conheça ela. Ela ganhou agora o prêmio de melhor corretora do sul do Brasil e tal. Ela é de Balneário Camboriú. E ela sempre fala, né? Por mais que esse seja ainda um mercado muito masculino, ainda, né? 80%, né, ainda masculino, porque a construção civil em si, né, foi tradicionalmente masculino. Nós, mulheres, estamos cada vez mais tomando a frente desse mercado também. Não só participando e sendo vistas, mas tomando a frente de muitas coisas. E ela fala, eu me sinto muito feliz em me destacar hoje em um mercado que antes, tradicionalmente, era muito masculino. Hoje, eu tenho alguns clientes meus, homens, que olham e dizem, não, eu não vou comprar com você porque eu tenho a minha corretora. Eu tenho uma pessoa que já cuida dos meus investimentos, que já me fala assim, isso aqui vale a pena. Está no seu perfil? Eu acho que a profissão do corretor também teve um momento aí de virada de chave dele, justamente não ser o cara que só abre a porta ou aquele cara de faço qualquer coisa, sou até corretor. Exato. Acontece existia bastante. muito, né? Ele está procurando emprego, ele aceita qualquer coisa, até ser corretor, para justamente ser uma escolha, né, de profissionais mega capacitados, que entendem o mercado, que entendem o perfil dos seus clientes e que são assessores de decisão, que vão ter esse poder de influência pelo conhecimento, pelo benefício que eles trazem para o cliente. Porque, sendo, né, muito sincera, muito transparente, no final do dia, o que qualquer um analisa é o benefício que tem. Sim. Né? O investidor está procurando a melhor negociação para ele, a imobiliária está procurando a melhor assessoria para ela, de forma a mitigar riscos, mitigar custos, trazer novos clientes. Então, quando a competência ela é muito clara, né? É muito fácil de entender quando um serviço prestado é competente. Isso desde que nós começamos, ali em 2020, a assessorar imobiliárias, a gente vê o quanto esse mercado já se profissionalizou. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. O quanto o corretor está entendendo o papel dele no mercado, o quanto ele está valorizando a profissão dele. Então, assim, ele está conseguindo compreender
que ele exerce um papel muito fundamental nas negociações imobiliárias, porque ele oferece para o cliente a melhor negociação, ele conhece a área de atuação, ele sabe se aquele imóvel vai ser rentável ou não vai ser, qual vai ser a valorização dele. Então, o próprio corretor, ele está deixando de ser aquele, eu vou ser até corretor. Não, eu sou corretor de imóveis, essa é uma profissão, e eu sei exatamente o papel que eu exerço dentro das negociações imobiliárias. E o valor que eu tenho para então, isso. É lindo ver esse crescimento dentro do nosso mercado, porque até quando a gente faz as palestras, né, que a gente atua aí no nosso mercado, a gente gosta de trazer muito isso. Qual é o objetivo de vocês quando vocês participam dessas palestras? É mostrar para o corretor o quanto é importante uma profissionalização. O quanto é importante ele entender o papel dele, ele saber as responsabilidades dele e poder ver o que o cliente espera dele. Sim. Então, é muito legal a gente ver exato. esse crescimento nesses anos aí de mercado imobiliário, falando especificamente do corretor, né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito, muito feliz. Até acho bem legal você ter falado isso, porque vou ser até corretor, vou fazer um tempo aqui, porque o meu pai, ele é corretor de imóveis há 40 anos. Só. A gente brinca que é o dinossauro da corretagem. Lá em Florianópolis, a gente costuma, quando eu chego em algum lugar e tal, eu falo, eu sou filha do Eduardo Sims. Você, mas todo mundo conhece, imagina, 40 anos, né? E ele sempre foi corretor mesmo, assim, né? Não é de imobiliárias e tal, ele é corretor, é autônomo, sempre foi. O empreendedorismo na veia tá aí. Então. Ele era autônomo mesmo e ele sempre falava, né? Às vezes ele queria se vincular com algum corretor, assim, né? Para trabalhar em conjunto com ele nunca conseguia. E ele fala até hoje, que muitos são fogo de palha. Muitos vêm aqui como, vou passar por essa carreira porque eu estou precisando agora, vamos ver o que dá. E deixa de realmente se profissionalizar, ir atrás, ver o que o cliente precisa, se profissionalizar em um produto em específico, né? Que isso a gente fala muito. Não adianta a gente querer fazer tudo que a gente não faz nada muito bem. Até na nossa profissão é assim, né? Imagina, o escritório que faz de tudo um pouco, ele não consegue ser muito bom em nada, né? Em alguma coisa em específico. Então, a gente gosta muito disso, né? De nichos. E o corretor é assim, né? Ele também precisa nichar o seu produto, se especializar naquilo, ficar muito bom em algo. E aí a gente acaba vendo que realmente nos últimos anos, graças a Deus aí, né, o mercado tem dado uma modificada em relação a isso, principalmente os eventos que a gente faz. A gente já fez vários seminários de mulheres, seminário do mercado imobiliário, o Sebrame, né? A gente já participou de vários e a gente vê o quanto o pessoal está em busca. Esses eventos têm ficado lotados, né, de corretores realmente buscando uma profissionalização, buscando se dedicar ao que escolheram realmente fazer. Então, isso para nós, assim, é uma super evolução. A gente gosta muito de falar sobre isso. Parabenizar quando também deve, né? Nessa lógico, a gente tem que comemorar as vitórias, essas evoluções, pequenas conquistas, É que isso traz muita evidência para o nosso mercado de uma forma positiva. Sim, né? do quanto ele é próspero, do quanto ele, né, tem possibilidades, do quanto as pessoas preparadas. E a gente está falando de uma rede, né? Porque uma construtora depende do corretor, o corretor depende do cliente, o cliente depende da incorporadora. Exato. E assim vai. Então, a gente está falando de uma rede de contatos que se interliga. Né? Exato. E ter uma equipe 100% competente nessa rede que se liga, tu tá falando de um cliente feliz que vai voltar. Na jornada toda, que se a gente pensar, né, no nosso mercado, aqui, começando pela incorporação, né, que seria o primeiro passo aí da formatação de um empreendimento. Quantas pessoas, quantos profissionais vão estar envolvidos até, se a gente pensar na cadeia toda, até o apartamento está mobiliado, com um copo, uma taça, uma xícara. Quantas pessoas, quantos profissionais vão estar envolvidos em tudo que vai acontecer até esse projeto aqui virar um lar realmente, né? Muitos envolvimentos, muitos empregos gerados, muito tudo, uma movimentação absurda de mercado, né? Então eu fico super feliz assim e realizada em ver quanto nós conseguimos trazer mais mulheres para esse mercado em todas as pontas deles, as investidoras, as corretoras, as advogadas, arquitetas e engenheiras e todo mundo que vai passar por todo esse caminho até realmente tá pronto, ali tá um sonho realizado. E eu falo que eu tenho um objetivo, eu acho que vocês vão gostar dele também, que é justamente trazer também mais mulheres para a obra, para o canteiro mesmo, né? Com o R496, que é o nosso desejo, porque eu falo
quantos empregos formais, né, para mulheres, às vezes, que nunca tiveram essa oportunidade de ter um trabalho, quando vocês trabalham na informalidade, e poder se especializar em um tipo de mão de obra, como você falou, ter uma especialidade num acabamento, numa pintura, porque a tecnologia também, né, chegando no canteiro de obra, ela torna o trabalho mais leve, em termos de força física, exato. E quando a gente fala justamente de uma supervisão de entrega, de um acabamento fino, de um detalhe, a gente sabe também que a gente tem essa aptidão natural muito mais apurada. Então, é o meu próximo passo aqui na capital. Vou contar com vocês, vou contando detalhes também. Porque eu acho que vai ser uma forma da gente também contribuir com a sociedade de uma forma mais ampla, e fazer tudo movimentar um pouquinho. São barreiras que precisam ser quebradas, né? Porque dentro da nossa profissão, digo aqui pela área pelo jurídico, né? Por exemplo, no início a gente sentiu bastante resistência assim do cliente em ver, duas jovens advogadas, novinhas, mulheres, tipo, cara, será que realmente elas novinhas têm essa mesmo? Eu tinha 21 anos. Nossa, super jovens. É difícil se estabelecer, não é fácil. O que quebra essa objeção do cliente é a competência. Exato. A competência, ela quebra toda e qualquer objeção. Barreira, exato. Então, não é sobre homens e mulheres, é sobre competência. É sobre competência. Exato. E assim, né? A gente já tem essa aptidão para competência também. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso, assim, de vermos nós conversando aqui, até, né, ao longo do podcast, é ver o quanto nós somos realmente apaixonadas pelo que a gente faz. Né? A gente fala, mesmo, tudo leve, é tranquilo, a gente leva um papo, assim, realmente como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Verdade. Porque realmente nós falamos de assuntos em comum e que todas nós amamos o que a gente faz. Então, é até bonito, né, ver você também, Mari, falando assim, isso é o que eu quero, é um propósito, porque também é o nosso, sabe? Então, quando a gente lida com o mercado imobiliário, a gente vai lá e acompanha um investidor, ele vai lá e investe o dinheiro dele, a gente fez todas as análises de risco, ele consegue ir lá e finalizar aquilo, a gente fica, sabe? É uma sensação, é muito bom. Realmente, a gente vê quanto a gente entrega o nosso trabalho e isso faz bem para o cliente, faz bem para nós também. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que é o principal de tudo. É o que esse dinheiro vai virar, né? O investimento em imóvel é um meio de multiplicar o dinheiro, mas o que esse dinheiro vai virar, né? Ele vai virar somente a educação de um filho, ele vai virar uma viagem dos sonhos, o imóvel dos sonhos, né? Ele é uma realização. E ele, inclusive, vai virar o lar para outras pessoas que precisam daquele imóvel. Exato. Por quê? Porque se eu tenho imóveis onde eu tenho uma renda passiva ali de aluguel, por exemplo, outras pessoas estão utilizando o meu imóvel com aluguel. Então, é importante também para essa terceira pessoa. Daí a gente volta para essa cadeia, né? O movimento, um necessita do outro para que o nosso mercado possa girar e a gente possa ter esse ecossistema de um auxílio mútuo, vamos dizer assim, né? Certeza. Então, muito além de somente o investidor, que para ele é um ótimo negócio, né? Mas para quem está na ponta também. Uma contribuição assim, real, né? Exato. Também gosto muito dessa linha assim, de pensamento de condução dos negócios aqui dentro da empresa por conta disso. Realmente vai ser a casa de alguém. É o investimento do investidor que entra aqui com a gente, mas é a casa de alguém lá no futuro, né? Falando disso para o pessoal, meu time de pós-obra, aqui de atendimento também. Eu falo, a pessoa realmente está com uma dor muito grande quando acontece algum imprevisto de manutenção, coisas do dia a dia que acontecem, é a casa dela, né? Tem um valor assim muito, muito alto, é algo relevante. E aí a gente sempre termina o CapitalCast de uma forma especial e um pouquinho desafiadora também. Começo com quem? Que lado que eu começo? Vou começar com você. A gente sempre termina. Imagina que você vai fazer uma frase que ela vai estar estampada nos principais outdoors aí do mundo sobre o mercado imobiliário. Eu queria que você dissesse assim, o que você diria. Ganhou um tempo para pensar. Ai, ela nem combinou antes isso com a gente. Não, tem que ser na surpresa. Ai, agora que vai estar estampado. Tipo Times Square. Tá. Eu diria
Vou até usar algo assim que o meu pai fala muito, sabe? Porque o meu pai fala muito que quem compra terra não erra, né? Ele gosta muito disso. E eu acho que a minha frase vai muito nesse ponto, que eu acho que o investimento no mercado imobiliário, ele nunca é de toda forma errôneo. Eu acredito que ele ele é realmente sempre muito certeiro, né? Então, óbvio, desde que haja uma análise do que você vai fazer, uma prévia realmente de documentação e tudo mais. O mercado imobiliário é algo que vem crescendo cada vez mais e eu acho que quem investe nesse mercado tem muito a ganhar. Eu acho que com certeza seria isso. Eu sou uma investidora, eu gosto muito do mercado, sou super, né? Ativista total, ativista, vivenciadora e tudo mais. Vivo isso, invisto nisso, trabalho com isso, então eu realmente... Você viu, né? Você também cresceu vendo seu pai viver isso. Exato, né? exatamente. As dores e alegrias, exatamente. assim, então também suplantou em alguma coisinha aqui em você. Com certeza, né? Eu sou muito... me mudei para São Paulo, queria vir morar um tempo pagando aluguel, já fico maluca. Não posso estar pagando um imóvel do outro, eu quero comprar um imóvel, sabe? Então, eu tenho muito isso, tá dentro do meu coração e eu falo mesmo para as pessoas, falo para as pessoas que eu mais amo, para as minhas amigas, gente, investe, não fica, não, porque eu vou fazer esse investimento e tal. A gente investe também, vai lá e compra a tua casinha, faz esse investimento primeiro, depois pensa em outros. Então, eu sou realmente uma ativista do mercado imobiliário. Seria isso. E a sua, Rê? Olha, seguindo um pouco ali no que a Su falou, né? Se eu pudesse designar a nossa área em uma frase, seria: faça bons negócios, compre imóveis. Porque o imóvel, ele é um antídoto de antiburrice, né? Porque se você... Vou trazer aqui um exemplo muito prático do nosso dia a dia, da nossa realidade. Você tem um filho e você tem 100 mil reais na sua conta. Né? Não vamos dizer um filho, vamos dizer um parente, né? Porque o filho a gente faz tudo. Né? É diferente. Por exemplo, vamos mudar aqui, vamos trazer um parente lá, a 15ª geração lá, que está precisando agora de um auxílio financeiro da tua parte. Me empresta aquele dinheiro, porque eu estou precisando para isso, eu quero comprar isso aqui. Às vezes, o que as pessoas fazem, né? Elas acabam, não, te empresto, pega aqui 50 mil reais. Agora, se você não tem, por exemplo, esse ativo financeiro, mas você tem um imóvel no seu nome, ninguém vai dizer, vende a sua casa e me empreste o seu dinheiro. Ele está mais resguardado, difícil, né? Ele está mais resguardado, aquele patrimônio, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade de investir em imóveis, concomitante a outros investimentos, não estou falando isso, né? Porque a gente diversificar a nossa cesta de ovos é bem importante, mas... para a gente trazer essa consciência, né, onde a gente está falando de um povo que às vezes não tem essa educação financeira, né? Mesmo, a gente não aprende isso na escola. A gente aprende isso com a vida, com os erros e com os acertos e buscando esse entendimento financeiro, né? Então, é por isso que talvez as mulheres não investem tanto. Por quê? Porque a gente não teve essa consciência, né? A minha mãe, por exemplo, é uma dona de casa. Então, o que a dona de casa faz de investimento? Ela cuida do dinheiro. Cuida do dinheirinho do dia a dia, né? Do aquela pequeno, coisinha, um mercado, um negócio aqui, né? Totalmente diferente hoje da nossa geração, né? Onde a gente está falando de, por exemplo, eu e a Su, nós somos empresárias, hoje a gente tem os nossos investimentos, a gente conhece do mercado financeiro um pouco. Então... Quando a gente vem dessa mentalidade, o patrimônio, ele tem essa proteção. Não adianta, ele tem essa proteção. E crises financeiras, instabilidades políticas, tudo isso, tudo, né? O imóvel, isso. Ele vai valorizando. O imóvel, pode desvalorizar? Óbvio que pode desvalorizar. Óbvio. Mas você pode perder, por exemplo, seu dinheiro de investimento em ações de um dia para a noite. Para acontecer isso com o imóvel... É muito difícil, raro, né? É quase impossível. Quando a gente fala de regiões, né? Acredito que Santa Catarina é um mercado também super quente, né? São Paulo, se fosse um apartamento, né? Um apartamento em Pinheiros, qual a chance dele desvalorizar 30%? Sim. Não. E assim, todo mundo precisa de um lar, né? Todo mundo precisa de uma casa. Então, não tem mais terra, Deus não vai fazer mais terra. É o que tem hoje. Então, aproveita enquanto a gente ainda tem oportunidades, né? Para fazer esses bons negócios, comprando imóveis, investindo no mercado imobiliário, porque a rentabilidade ela é mais estável, ela tem mais essa possibilidade, né? Então, acho que essa seria a minha mensagem. Eu acho que a nossa mensagem aqui dessa edição do Capital Cast
compre imóveis, invista com segurança, se certifique de fazer tudo certinho, como uma empresa confiável e idônea, né? Conte com boas advogadas, pessoas preparadas para auxiliar nessas decisões, que aí é realmente questão de tempo para o patrimônio ficar gigante e trazer o retorno que você vai precisar, o que você quer fazer com esse dinheiro, seja sustentável. Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui, Sueli Simas e Renata Itner, advogadas especialistas no mercado imobiliário. Quem quiser procurar vocês nas redes sociais, como faz? O meu é Suelen Simas e o da Renata Itner. Os nossos nomes ali tem que dar uma olhadinha, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Faz o seguinte, segue a Suelen, daí lá você me procura. É mais fácil. É mais fácil. Porque o meu nome é um pouquinho difícil de escrever, então... Que pronúncia perfeita, parabéns. Obrigada, fiz a lição de casa. Fez. Mas obrigada por ceder o espaço, o teu tempo. A gente sabe o quanto isso é precioso hoje, né? Então, obrigada pela recepção. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vocês já conheceram a casa. A casa está aqui à disposição, quando vocês quiserem. Darem mais pro ladinho aqui de Alphaville, é só vir. Foi um prazer, tá, Mari? Agora a gente se encontra no Marrocos. É verdade. Nem falo, dá assunto para um podcast na volta, então. É verdade. Já vou deixar o convite aqui e na volta a gente vai contar como que foi a experiência do Desert Woman Summit, um evento de empreendedorismo feminino que nós participaremos no Marrocos agora em maio. A Sofia, que é sócia aqui no R496, também estará lá. Então, o mercado imobiliário vai estar devidamente representado em Marrocos. Com certeza, vai ser incrível. Vai ser demais. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Capital Cast, tanto quanto eu gostei. Nos vemos em breve com mais mulheres incríveis por aqui.